Olá, sejam bem-vindos ao Café com Leitura e Você. Vamos continuar lendo o nosso livro Ame Como Se Nunca Tivesse Sido Ferido, capítulo 14. O rei tem mais um movimento. Marcus Luttrell era um CEO da Marinha de elite que sobreviveu a uma batalha feroz em Afeganistão no ano de 2005 e ganhou uma cruz da Marinha por heroísmo. Eles pensaram em matar esses homens, mas optaram por não fazê-lo. Pouco tempo depois, a equipe foi cercada por mais de 100 guerreiros talibãs. Luttrell escreve que sua decisão de não puxar o gatilho dos pastores pode ter assinado sua sentença de morte. Um helicóptero que transportava 16 soldados de operações especiais prestes a resgatar a equipe cercada foi abatido. Todas as pessoas a bordo foram mortas. Luttrell foi o único sobrevivente em sua equipe. Ele acabou sendo resgatado por um grupo de aldeões afegãos que ajudaram a trazê-lo em segurança. No início do livro, ele narra sua experiência trabalhando para se tornar um CEO da Marinha, um soldado de elite na Força de Operações Especiais Primária da Marinha nos Estados Unidos. Muitos que tentaram o período de mais de um ano de treinamento formal vigorosos desistiram. No início de seu treinamento, os candidatos passam pelo que é conhecido como Semana Infernal. A Semana Infernal é a semana decisiva para esses homens. Durante 5 dias e meio, eles suportam um ciclo contínuo dos exercícios físicos e mentais mais difíceis do que em qualquer lugar do mundo. Os candidatos são permitidos no máximo apenas 4 horas de sono durante a semana. Durante esse tempo, eles suportam sem parar frio, molhado e brutalmente difícil treinamento físico. A Semana Infernal foi projetada para eliminar aqueles que não são os melhores dos melhores. Na verdade, 2/3 dos candidatos não conseguem. Durante a Semana Infernal, um sino fica do lado de fora do refeitório. Quando você sente que a pressão é muito grande, as tarefas físicas muito exigentes, a fadiga muito grande, os músculos muito doloridos, você pode desistir simplesmente tocando a campainha. Você não precisa se explicar. Ninguém lhe fará perguntas. Você toca a campainha, volta para o seu quartel e come uma refeição quente e um ônibus o leva de volta do lugar de onde você veio. Se você quiser sair do programa Navy SEAL, poderá exercer sua opção de sair. No livro, Luttrell escreve sobre observar candidatos fortes e habilidosos, um por um, desistirem e tocarem campainha. Não foi porque esses homens não tinham força física ou habilidade. Eles eram alguns dos homens mais durões do mundo. Eles não tinham força mental para não desistir. Um dos instrutores dele disse: Marcus, o corpo pode levar perto de qualquer coisa. É a mente que precisa de tratamento. Você pode lidar com tal injustiça? Você pode lidar com tipo de injustiça com tanto revés? E ainda voltar com o maxilar travado, ainda determinado, jurando que nunca mais vai desistir? E é isso que buscamos. Remova a opção de sair. Quando você ora por sua família, por seu casamento, ou para Deus curar esse relacionamento quebrado, há momentos em que você pode sentir vontade de desistir. Cada um de vocês está lendo este livro tem a opção de desistir. Tudo o que você precisa fazer é dizer: eu estou cansado da batalha e vou ceder. Quero desafiá-lo agora mesmo a remover a opção de desistir da sua vida. Portanto, não jogue fora essa confiança confiando no Senhor. Lembre-se da grande recompensa que isso lhe traz. Perseverança paciente é o que você precisa agora para continuar fazendo a vontade de Deus. Então você receberá tudo o que Ele prometeu, pois em pouco tempo o vindouro virá e não tardará, e os meus justos viverão pela fé, mas não terei prazer em quem se afastar. Isso está em Hebreus capítulo 10, do versículo 35 ao 38. Precisamos entender que estamos em uma batalha por nossas vidas. Uma batalha por nossas famílias, uma batalha por nossos casamentos. Ele pode nos desencorajar. Ele vai enviar luta, conflito, estresse, contenda, argumentos e amarguras para tentar nos fazer desistir. Mas a batalha não é o que vemos no natural.
A batalha não é sobre o problema com sua família, não é sobre o problema financeiro, não é sobre a doença, não é sobre as divergências em seu casamento. O inimigo quer sua mente. Ele quer quebrar você mentalmente. Ele quer que você desista. Diga: não aguento mais. Marcos escreve que, embora tenha ficado surpreso ao ver alguns dos candidatos fisicamente mais fortes desistirem e tocar a campainha, ele nunca cogitou a ideia. O pensamento nunca lhe ocorreu. Filosofia dos Navy SEALs é esta: eu nunca vou desistir. Minha nação espera que eu seja fisicamente mais forte e mentalmente mais forte do que os meus inimigos. Se eu for derrubado, vou me levantar todas as vezes. Vou aproveitar cada gota de força restante para proteger meus companheiros de equipe. Eu nunca estou fora da luta. Amigo, seu trabalho não é exercer a opção de desistir. Porque quando você desiste, que não vai desistir, é aí que a batalha está realmente vencida. Eu tive orações respondidas, eu tive orações sem respostas. Eu tive milagres acontecerem e tive grandes decepções. Passei um tempo em altas montanhas onde Deus me deu revelação e me divertiu de maneiras incríveis, e passei um tempo em vales profundos, escuros e baixos, onde parecia que Deus havia me abandonado. O que aprendi com tudo isso é que nunca vou tocar aquela campainha. Eu nunca vou me afastar de Deus. Eu nunca vou sair da minha igreja. Eu nunca vou deixar minha esposa. Eu nunca vou desistir dos meus filhos. Eu nunca vou deixar meu sonho morrer. Eu nunca vou parar de pregar. Você tem que determinar a mesma coisa. Agarre-se à vontade no fundo do seu espírito de que você nunca vai desistir. Se você vai experimentar um casamento bem-sucedido, você deve remover a opção de sair. Você vai precisar dele quando não estiver se sentindo maravilhoso e amoroso. Você vai precisar da persistência quando não se sentir feliz. Você vai precisar disso quando seu cônjuge não o emocionar do jeito que costumava fazer. Você vai precisar quando seus filhos estiverem fazendo coisas tão contrárias ao que a Bíblia diz e como você os criou. Uma opção de desistir não é construída em um casamento de aliança piedoso. É para o bem e para o mal, na doença e na saúde, mais ricos ou mais pobres, e até que a morte os separe. Estou aproveitando o melhor do meu casamento agora. Clarice e eu estamos casados há 30 anos. Passamos por muitos altos e baixos, mas ao longo de muitos anos, continuamos lá. Chega um momento em que todo casamento e família, em que é mais fácil desistir do que perseverar. Mas se você continuar tocando, orando, perdoando e amando, você desfrutará de uma grande recompensa. Como sobreviver a uma semana infernal? Se Marcus Luttrell não tivesse suportado a semana infernal, ele não teria sobrevivido à operação no Afeganistão em que o inferno começou. Quando este homem foi cercado pelo Talibã, quando ele foi o único sobrevivente em seu esquadrão, quando foi ferido com uma fratura nas costas e múltiplas fraturas, e quando parecia impossível para ele sair vivo, sua mente já estava decidida. E ele entendeu o vigor de seu treinamento anterior. Então, como você sobrevive à sua semana infernal? O que você faz quando o inimigo joga a sua fraqueza na sua cara? O que você faz quando parece que toda conversa com seu cônjuge leva a uma discussão? O que você faz quando parece que nunca vai reconciliar com seu filho rebelde? O que você faz quando a dor da mágoa é tão grande que você sente que não pode continuar? Primeiro, lembre-se de que a prova de sua fé traz algo mais precioso do que ouro. Lemos em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 e 13. Queridos amigos, não se surpreendam com as provações de fogo pelas quais estão passando, como se algo estranho estivesse acontecendo com vocês. Em vez disso, fiquem muito felizes, pois essas provações os tornam parceiro de Cristo em seu sofrimento, para que você tenha a maravilhosa alegria de ver sua glória quando for revelada a todo mundo. 2. Considere Jesus. O livro de Hebreus oferece. E corramos com perseverança a corrida que Deus colocou diante de nós. Fazemos isso mantendo nossos olhos em Jesus, o campeão que inicia e aperfeiçoa nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, desconsiderando sua vergonha.
Agora ele está sentado no lugar de honra, ao lado de Deus, no trono ao lado de Deus. Pense em toda a hostilidade que ele suportou de pessoas pecadoras. Então você não vai se cansar e desistir. Hebreus capítulo 12, versículos 1 ao 3. Jesus suportou a semana infernal na cruz. Ele suportou as acusações, ele suportou a terrível tortura, ele suportou os espancamentos, ele suportou o cuspe, ele suportou ser esticado em 2 pedaços de madeira, ele suportou os pregos cravados em suas mãos e seus pés. Jesus poderia ter tocado a campainha, mas ele decidiu no jardim do Getsêmani que ele não iria desistir. Quando ele foi pendurado na cruz suspensa entre o céu e a terra, ele decidiu fazer o que Deus lhe disse para fazer. Se você está passando por sua semana infernal, considere-se Jesus. Paulo falou de como ele serviu a Deus com muitas lágrimas. Atos capítulo 20, versículo 19. E então ele disse: não sei o que me espera, a não ser que o Espírito Santo me diga, cidade após cidade, que prisão e sofrimento estão por vir. Versículos 22 e 23. Isso é muito triste. Nada além de problemas aguardava o apóstolo em cada cidade. Mas confira o que Paulo escreveu a seguir. Mas minha vida não vale nada para mim, a menos que eu a use para terminar a obra que me foi designada pelo Senhor Jesus. A obra de contar aos outros as boas novas sobre a maravilhosa graça de Deus. Versículo 24. Paulo foi perseguido, ele foi espancado, ele foi apedrejado, ele foi colocado na prisão, ele foi náufrago, ele foi julgado, ele foi pressionado além da medida. Você pensaria em algum momento que ele determinaria que era hora de tocar a campainha? Mas aqui está a coisa. Paulo nunca disse: já passei por muita coisa, eu não me inscrevi para isso. Deus me deu muito mais do que um quinhão. Acho que vou dar uma olhada. É hora de eu desistir. É hora de desistir. Não houve desistência em Paulo. Em vez disso, ele disse: eu me concentro em uma coisa. Esquecendo o passado e olhando para o que está por vir, prossigo para chegar ao fim da corrida e receber o prêmio celestial para o qual Deus, por meio de Cristo Jesus, está nos chamando. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Em outras palavras, você não pode viver no passado. A chamada é ascendente. Você tem que continuar subindo. Você tem que se manter em movimento. Você tem que seguir em frente. Não desista. Ao ler este livro, você pode se sentir tentado a abandonar seu casamento. Você pode sentir vontade de desistir da sua família. Você pode não ver possibilidade nenhuma de sua batalha, de sair da sua batalha. Seja encorajado. Nosso Deus é um consumador. Aquele que começou uma boa obra em você será fiel para completá-la. Veja Filipenses capítulo 1, versículo 6. Não desista. Você pertence ao alto. Então, não se contente com menos do que Deus lhe prometeu. Se você não desistir, você não pode perder. Eu quero que você leia as seguintes declarações abaixo em voz alta. Não importa o que você esteja passando hoje. Determine não desistir e continue avançando. Eu nunca vou deixar de amar. Eu nunca vou deixar de servir. Eu nunca vou deixar de perdoar. Eu nunca vou deixar de orar. Eu nunca vou deixar de acreditar. Eu nunca vou deixar de ser gentil. Eu nunca vou deixar de servir a Deus. Eu nunca vou deixar de amar, como nunca me machuquei. Checkmate. Em 1831, um artista alemão chamado Moritz August pintou uma obra de arte intitulada Os Jogadores de Xadrez, mais tarde chamados de checkmate. Nessa pintura, 2 pessoas competem em um jogo de xadrez. À esquerda, senta-se Satanás. Ele parece intimidador e usa um sorriso de escárnio confiante. Seu oponente é um jovem que olha para o tabuleiro perplexo. Você pode sentir que este jovem está em desespero. Ele olha especificamente para a sua peça do rei, que está cercada pelas peças do seu oponente. Checkmate. Fim de jogo. Eu sou mais um homem de damas do que de xadrez, mas eu sei como o jogo é jogado. O objetivo é dar checkmate ao rei do seu oponente. Quando o rei está cercado, está desprotegido ou não tem para onde ir,
Isso é um checkmate e a partida está ganha. Aparentemente, porém, a vitória iminente de Satanás sobre seu rival não é tudo que há na história. Como diz um relato, no final de 1800, um famoso jogador de xadrez chamado Paul Morphy estava visitando Richmond, na Virgínia. A palavra de sua chegada circulou rapidamente. Um homem proeminente na comunidade convidou Morphy para sua casa para uma partida de xadrez. Durante o jantar, Morphy não conseguia tirar os olhos de uma pintura na sala. Era o Checkmate, de Hitze. Quanto mais estudava a obra de arte, mais interessado ficava. Finalmente, no final do jantar, Morphy foi até a pintura e a examinou. Então ele se virou para o seu anfitrião e disse: "Acho que posso pegar o jogo do jovem e vencer." O anfitrião estava cético. "Nem mesmo você, Sr. Morphy, pode recuperar esse jogo. Suponha que tentamos", desafiou o campeão de xadrez. Escusado será dizer que o anfitrião sacou uma tábua e organizou exatamente como estava a pintura. Para a surpresa de todos, Morphy mostrou que o rei tinha mais um lance. O jovem na pintura foi salvo. A vida tem você em um checkmate? Você se sente preso? Não consegue ver uma saída? Saiba disso. O rei sempre tem mais um movimento. Sempre. Seu cônjuge pode desistir de você, mas o rei tem mais um movimento. Sua família pode estar enfrentando mais problemas do que você pode suportar, mas o rei tem mais um movimento. Você pode sentir como se nunca tivesse tido um lar feliz, mas eu estou aqui para lhe dizer que o rei tem mais um movimento. Deus quer que você vença. Ele quer que você vá em frente. Ele quer que você reconstrua. Quando sua casa está em ruínas, quando o inimigo sussurra em seu ouvido para se afastar de seu cônjuge, para te afastar de seu cônjuge e de seus filhos, quando suas provações parecem gritar checkmate, o rei tem mais um movimento. A graça de Deus é suficiente. Seu amor é suficiente. Sua unção é suficiente. Amigo, seu destino é maior que sua dificuldade. Seu destino é maior do que seu desastre. Seu destino é maior do que o seu dilema atual. Seu destino é maior que seus medos. O rei tem mais um movimento. Provérbios capítulo 21, versículo 30 diz: "Nenhuma sabedoria, entendimento ou plano humano pode resistir ao Senhor." Você não precisa ser o mais brilhante do bairro para saber quem vai ganhar o jogo da vida, de acordo com essa escritura. Nenhum conhecimento, nenhum poder, nenhuma sabedoria, nenhuma estratégia e nenhum conselho virá contra o propósito e plano de Deus e vencerá. Essa pergunta permanece para nós. De que lado você está? Satanás quer dar checkmate em nossas vidas. A Bíblia nos diz que o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Veja João, capítulo 10, versículo 10. Ele quer nos colocar em uma posição da qual não vemos saída. Ele quer roubar nossa fé. Ele quer roubar nossa esperança. Ele quer roubar nossa alegria. Ele quer roubar nossos sonhos. Ele quer roubar as promessas de Deus no nosso coração. Mas o céu está lutando por você hoje. Você deve obter a revelação de Provérbios capítulo 21, versículo 30. Profundamente em seu espírito. Nada vai ficar contra Deus. Não há checkmate sobre sua vida. Deus vai ter o último movimento. Penso nos israelitas fugindo do faraó e da terra do Egito. Quando Moisés enfrentou o Mar Vermelho, com seguidores, segundo historiadores antigos, montanhas prendendo-os em ambos os lados, o exército de faraó estava se aproximando rápido. Os israelitas foram cercados. Não havia para onde ir. Moisés e seu povo certamente iriam morrer. E o inimigo sussurrou no ouvido de Moisés: checkmate. Acabou. Você deve entender que Deus nunca está sem movimentos. Dizemos que Deus pode fazer qualquer coisa, mas isso não é verdade. Há uma coisa que você e eu podemos fazer que Deus não pode. Podemos chegar ao fim de nossos recursos. Podemos fazer tudo o que podemos fazer em algumas situações, mas Deus nunca fez tudo o que Ele pode fazer. Você pode ter ouvido o médico dizer: bem, eu fiz tudo o que eu posso fazer. Às vezes o conselheiro diz: fiz tudo o que posso fazer pela sua família. Mas servimos a um Deus que nunca disse: fiz tudo o que eu posso fazer. Deus nunca fez tudo o que Ele pode fazer.
Ele sempre tem mais um movimento. Deus nunca vai desistir de você. Mesmo quando você sente que desistiu de si mesmo, Deus nunca desistirá de você. Deus encontrou Moisés em seu deserto. Deus encontrou Jeremias em sua cova. Deus encontrou José em sua prisão. Deus encontrou Jó em suas tragédias. E Deus pode encontrá-lo. Seu trabalho é manter-se no amor de Deus, para manter uma boa atitude, para manter seu espírito elevado, apegar-se às promessas de Deus. E quando você fizer isso e o inimigo sussurrar, checkmate, seu espírito responderá dizendo, acho que não. Depois disso, duas palavras no início de Jó, capítulo 42, versículo 16, têm um impacto tremendo. Depois disso, Jó viveu 140 anos e viu seus filhos e netos por 4 gerações. Jó passava por crise de proporções catastróficas. Ele perdeu sua família, sua saúde, sua riqueza, tudo. Mas Deus lhe deu um depois disso. Você pode ter perdido um ente querido. Você pode estar lidando com um relacionamento quebrado. Você pode estar lutando com um vício em sua família. Ou você mesmo pode estar com um. Deus tem um depois disso para você. Você vai superar essa sua luta. Você vai viver depois do seu julgamento. Você vai viver depois da sua perda. Você vai viver depois de sua traição. O rei tem mais um movimento. Gênesis capítulo 9, versículo 28, nos diz que Noé viveu mais 350 anos após o grande dilúvio. Ele tinha mais vida para viver depois do dilúvio. A vida após o dilúvio. Quando Deus disse a Jonas para pregar na cidade de Nínive, ele disse, de jeito nenhum. Por quê? Porque ele sabia que Deus preferia dar perdão ao povo em vez de julgamento. E Jonas não achava que eles mereciam isso. Então Deus fez o primeiro submarino de um homem só, uma baleia, e colocou Jonas nele. Vou lhe dizer o seguinte, você não tem problemas até que esteja sentado na barriga de um peixe. Mas Jonas clamou por misericórdia, e Deus chamou para o problema que havia engolido este homem e forçou a baleia a cuspir Jonas. Deus é capaz de fazer qualquer coisa. Ele sempre tem mais um movimento. Os soldados que crucificaram Jesus pensaram que estava acabado quando ele morreu. Quando, com os lábios cobertos de sangue, Jesus disse, está consumado, e entregou seu espírito, eles o colocaram em um túmulo, o selaram e colocaram guardas armados para vigiá-lo. Um dia se passou, nada aconteceu. Então 2, nada ainda. Finalmente 3 dias se passaram e Satanás disse, checkmate. Mas naquele 3º dia, quando parecia que tudo estava perdido, Jesus ressuscitou dos mortos. O rei tinha mais um movimento. Seja qual for o que você esteja lidando neste exato momento, saiba que Deus tem mais um movimento para você. É um movimento de graça, um movimento de perdão, um movimento de misericórdia. É um movimento de restauração, um movimento de milagres. Eu acredito que você está lendo esse livro hoje por indicação divina. Deus quer lhe dizer, ainda não acabou. Princípios chaves projetados para você amar. É minha oração que ao chegar ao capítulo final, sua fé tenha crescido. Você tenha uma nova compreensão do poder, do amor, o amor de Deus. E você sabe o quanto é importante amar como se você nunca tivesse sido ferido. Vamos recapitular rapidamente o que você aprendeu. Deus faz sua obra mais impressionante onde as coisas parecem sem esperança. Onde quer que haja dor, sofrimento e desespero, Jesus está lá. A dor que você sente hoje é a dor que você pode curar. 2. Amor nunca falha. Escolha o amor sobre a mágoa. Escolha amar os outros sempre. Escolha pressionar para frente. Escolha curar suas feridas. Escolha continuar dirigindo. 3. Nunca é errado amar pessoas que erraram. Nunca está fora de ordem amar. Você não compromete sua fé quando ama. Isso é o que significa amar como se você nunca tivesse sido machucado. É imperdoável. 4. É imperdoável não perdoar. Pare de registrar as ofensas e comece a perder a contagem. 5. Podemos começar a amar os outros quando nos amamos. Jesus nos mandou amar a nós mesmos. Ao fazermos isso, nos aproximamos do reino de Deus, que é justiça, paz e alegria. Romanos capítulo 14, versículo 17. 6. Somos chamados a ser gentis.
Não é fácil ser gentil quando a pressão está alta, mas é isso que Deus nos chama a fazer. Quer saber o quão santo você é? Determine o quão gentil você é. 7. Em vez de atiçar as chamas da discórdia, torne-se um pacificador. Não podemos nos posicionar para amar como nunca fomos feridos se somos governados por nossos temperamentos. A paz interna afeta a atmosfera externa. Não deixe o conflito te contaminar. Seja um fabricante de paz. 8. O casamento não é apenas uma boa ideia, é a ideia de Deus. Não desista do seu cônjuge, não desista do seu casamento. Deus tem grandes planos para você e aquele com quem você se casou. Há uma porta de esperança em cada vale de problemas conjugais. 9. Um casamento comprometido e duradouro exige uma decisão. O inimigo pode ter atacado seu casamento, mas casamentos perfeitos não chegam à caverna dos casais. Os casamentos que tiveram passaram pelo inferno, mas pela graça de Deus eles declararam: vamos lutar pelo que resta. 10. Deus está no negócio de abençoar famílias. Em nenhum outro lugar desta vida você encontrará maior satisfação e amor do que no coração de sua família. Não desista dela. Vá atrás deles com o mesmo amor, graça e misericórdia com que Deus o persegue. 11. Lute por sua família. Sua família pode estar uma bagunça agora, mas Deus pode reconstruir o que foi quebrado ou destruído. Você pode escolher lutar por sua família. Deus lutará por você. 12. Ame a Deus como você nunca foi ferido. Só porque você pode não entender o caminho que está trilhando não significa que Deus não o esteja guiando. Ele pode não lhe dar resposta, mas sempre lhe dará uma promessa. 13. Não se acomode e continue subindo. Deus está chamando você para um lugar maior do que onde você está. Amar os outros nem sempre é fácil, especialmente quando as pessoas te machucam. Mas Deus é amor, e Ele nos capacita a amar os outros da maneira como devemos amar. Ele nos ajudará a amar como nunca nos decepcionamos. Ele nos ajudará a amar como nunca decepcionamos um ao outro. Ele nos ajudará a amar como nunca fomos feridos. Ele nos ajudará a amar como nunca fomos traídos. A oposição leva à oportunidade. Eu disse no início deste livro que ser ofendido é algo que você vai experimentar na vida. Jesus nos ensinou: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por que vier. Lucas capítulo 17, versículo 1. As ofensas são inevitáveis, ninguém está isento. De uma forma ou de outra, todos nós vamos ficar ofendidos, machucados, insultados, traídos, enganados, envergonhados, violados ou perder nosso orgulho. Já que ser ofendido é um fato bíblico, devemos aprender a lidar com isso. Estive na Nova Zelândia alguns anos atrás. Dizer que é um país bonito é um eufemismo. Certa manhã, quando eu ia correr, não pude deixar de admirar o céu azul turquesa quando se estendia por quilômetros e as águas brilhantes que brilhavam como diamantes. De repente notei algo. Não vi nenhum pássaro voando. Todos os que eu vi estavam de castigo. Eu me aproximava de um enxame de pássaros cantando e pulava ao longo do caminho de areia e eles saíam do meio caminho sem levantar voo. Eu mencionei isso para um amigo meu que estava visitando na época e o que ele disse foi fascinante. A Nova Zelândia é o lar de mais espécies de aves que não voam do que em qualquer outro lugar do mundo. Na verdade, mais da metade de todas as aves neste país não podem voar. A razão é que eles não têm predadores. Antes de os humanos habitarem neste ambiente insular, não existiam mamíferos predadores aqui. As principais ameaças foram outras aves, como águias e falcões. Voar teve um grande custo para os pássaros. Então, com o tempo, eles ficaram no chão. Onde você não precisa voar, você perde sua habilidade de voar. Alguns de nós encaram a possibilidade como algo ruim. E certamente ele pode se sentir assim. Mas a oposição pode ser uma oportunidade. Pense dessa forma. Sem a opção de ofensas, você nunca subirá como uma águia. Veja Isaías capítulo 40, versículo 31. Sem oposição, você nunca vai subir. Você pode vasculhar o curral ou voar, mas não sem oposição. A oposição pode fazer com que você encare as coisas e faça coisas que não poderia ter feito se não tivesse a oposição. A oposição fará você orar. A oposição fará com que você venha correndo para Deus. A oposição fará com que você aumente sua fé. Você pode precisar
começar a ver aqueles que o ofendem ou machucam como uma oportunidade para que Deus o leve mais alto. Você leu este livro. Você ouviu Deus falando com você através dessas palavras. Este material provavelmente desenterra velhas feridas, memórias dolorosas, lembranças de um relacionamento rompido. Você pode sentir como se as coisas o tivessem causado a flatline, mas você tem procurado uma chance de mudar. Você sabe que algo precisa ser feito. É hora de reiniciar seu coração. Agora mesmo o Espírito Santo está entrando em sua garagem. Ele está vindo para você. Ele está entrando em sua casa com um desfibrilador, carregando os remos com o poder da ressurreição. Deus está pronto para pressioná-los em seu coração e chocá-lo de volta à vida. Ele está pronto para reviver quem foi morto para você. Ele está pronto para ressuscitar seu casamento. Ele está pronto para ressuscitar sua família. Ele está pronto para ressuscitar seu espírito. É hora de reiniciar seu coração. Amigo, você pode estar em uma tempestade furiosa, mas Deus sabia anos atrás que você estaria onde está agora. Confia nele. Ele já preparou o caminho para você. Deus pode usar as circunstâncias mais difíceis para fortalecer as paredes do seu casamento, da sua família e seu relacionamento com ele. Gálatas capítulo 6, versículo 9 nos diz: portanto, não nos cansemos de fazer o que é bom. No momento certo, colheremos uma colheita de bênçãos se não desistirmos. Não desista ainda. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. A graça de Deus é suficiente para a situação em que você se encontra. Continue de pé. Continue a lutar. Deus vai fazer você passar. Então tente novamente. Fale novamente. Perdoe novamente. Estenda a mão novamente. Compartilhe uma refeição novamente. Continue orando. Continue acreditando. Permita que Deus reinicie seu coração e comece a amar como se nunca tivesse sido machucado. Nossa! Gente, eu leio esse livro assim, eu sinto como que Deus está falando comigo também, sabe? O tempo todo. E como ele falou, a gente está lendo esse livro e vem à nossa memória muitas coisas que a gente viveu. E eu quero contar um testemunho para vocês. Meu irmão teve na UTI. Meu irmão esteve em coma durante 22 dias. E o médico me disse que não tinha mais esperança para ele. Que se eu tivesse fé, eu poderia orar. Mas que ele já havia feito tudo que ele podia. Só que o rei ainda tinha um movimento. E hoje, para a honra e glória desse rei, o meu irmão vive. Graças a Deus. Eu espero que vocês tenham gostado deste livro e continue comigo nos próximos livros que vamos ler juntos.